Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Matemática Nativa, o canal que você aprende com resoluções de questões. No vídeo de hoje vamos resolver uma questão da Olimpíada Pernambucana de Matemática, OPMAT, do ano de 2021, uma questão de teoria dos números que envolve vários conceitos. Então a questão ficou bem bacana, o vídeo ficou melhor ainda, então pega lápis, papel e borracha e acompanha a gente até o final. Valeu! Como não poderia deixar de ser, quando você assistir esse vídeo até o final, se lá no final você gostou deste vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal a continuar produzindo muito conteúdo de qualidade para vocês. Então, assista até o final e se você gostar, deixa o seu like. Valeu! Então, o que é que diz a questão? A questão diz o seguinte: qual é o dígito da posição de número 2021 no número 8095 fatorial? Que é o número de 2021, você está lendo ele da direita para a esquerda, tá certo? Essa é uma questão muito bem pensada, muito bem posta pela equipe da OpenMat. Eu parabenizo a equipe na proposição dessa questão, porque ficou muito bacana. Para resolvê-la, eu vou relembrar alguns conceitos aqui que talvez algumas pessoas não esteja tão claro. Diz o que essa questão? Quais conceitos a gente vai relembrar, né? O primeiro é, se eu tenho um número n qualquer, eu quero saber em quantos zeros termina esse número. Essa é uma pergunta clássica, né? Então, a ideia é contar as potências de 5, né? E o resultado é esse aí que a gente tá, mas eu vou fazer isso com vocês juntos aí. Eu vou dividir essa pergunta em 3 perguntas e vou fazer isso aí. O outro resultado que a gente precisa lembrar é o teorema de Wilson. O que é que diz o teorema de Wilson? Diz o seguinte: seja P um número primo, então P menos 1 fatorial é congruente a menos 1 módulo P. O teorema chinês do resto, a terceira coisa que a gente tem que lembrar, é o seguinte: a gente tem um sistema de equações. A gente diz que tem esse sistema tem uma solução módulo, esse produto aqui, esse sistema tem uma solução essencialmente se o MDC de A e J, ou seja, cada um desses caras, tomados 2 a 2, divide a diferença, BI menos BJ. Vamos começar com a seguinte pergunta: quantos zeros terminam 8095 fatorial? Pergunta 1, que a gente quer resolver. Clássica, já apareceu em vários lugares. Inclusive, eu acho que uma pergunta parecida com essa não foi 8095 fatorial, mas foi acho que foi 100 fatorial, caiu na última prova do ITA. Tá certo? Se não foi na última, foi no ano retrasado. Mas já caiu no ITA, por exemplo. Quantos zeros termina um número fatorial? Então, veja, como que a gente faz isso? A ideia aí é em quantos zeros termina um número. Um número termina em 2 zeros se ele for múltiplo de 100, ou seja, de 10 ao quadrado. Um número termina em 3 zeros se ele é múltiplo de 1000, ou seja, se ele é múltiplo de 10 à terceira. Então, dizer em quantos zeros termina um número é dizer quantas vezes ele é múltiplo de 10, certo? Mas veja, quando eu tomo n fatorial, as potências de 2 aparecem com muito mais abundância do que as potências de 5. Então, eu não preciso contar as potências de 2. Se eu contar quantas vezes as potências de 5 aparecem, eu sei que vai ter potências de 2 suficiente para quando eu multiplicar elas duas, eu obter o número 10. Então, só preciso contar quantas vezes esse número é múltiplo de 5. Como é que eu conto isso? Veja, eu vou pegar 8095 e vou dividir por massa. Então, vou ter 1, sobra 3, 30, 6, vezes 5, 30, 0, sobra 9, coloco 1, sobra 4, 45, tenho que 1619. Ou seja, eu tenho do 1 até o 8095, eu tenho 1619 números que são múltiplos de 5. Maravilha. Então, né, eu obtive que a parte inteira de 8095 dividido por 5 é igual a 1619. Paro por aí? Não, porque veja, eu preciso contar os números, por exemplo, 25, 50, 75. Que números são esses? São os números que são múltiplos de 25, ou seja, de 5 duas vezes. Aqui eu só contei uma potência dos 5. Agora eu tenho que contar os múltiplos que são duas vezes divisíveis por 5. Então o que é que eu faço?
8.095 e divido por 5 ao quadrado. Mas veja, eu já sei que 8.095 dividido por 5 é 1.619. Aí eu tenho que fazer a conta. 1.619 dividido por... Isso vai dar quanto? 3 vezes 5, 15. Sobra 1, 11. 2 vezes 5, 10. 19. 3 vezes 5, 15. Sobra 4. Então, a parte inteira de 1.619 dividido por 5 é 323. Maravilha. Eu vou repetir essa ideia. Eu vou pegar o número 323, que na verdade, o que é que eu estou fazendo, né? Eu quero saber quem é 8.095 dividido por 5 à terceira. 5 à terceira, que é 125. Massa. Mas eu sei que isso então vai ser 1.619 dividido por 5 ao quadrado, que vai ser 323 dividido por 5. Quanto é que é 323 dividido por 5? Massa. Vai ser 6 vezes 5, 30, sobra 2, desce o 3, 4 vezes 5, 20, deixa resto 3. Então isso aqui é 64. Vou repetir esse processo. 12 dividido por 5, que é 2. E aqui a gente para porque 2 dividido por 5 dá 0. E a partir desses todos também vão dar 0. Então, agora eu tenho que somar todos esses números. 1.619 mais 323 mais 64 mais 12 mais 2, fazendo a continha, a gente encontra que é 2020. Ou seja, o número 8.095 fatorial termina em 2020 zeros. Ou seja, é múltiplo de 10 2020 vezes, certo? Então, respondendo nossa primeira pergunta, 8.095 fatorial termina em 2020 zeros. Vamos responder uma segunda pergunta. Qual é a nossa segunda pergunta? Nossa segunda pergunta vai ser o seguinte: primeiro dígito não nulo, lido da direita para a esquerda, né? 8.095 fatorial. É par ou ímpar? Interrogação, né? O que é que eu sei sobre o último dígito não nulo? Tá, vamos pensar nele. Eu já descobri que 8.095 termina em 2020 zeros. O primeiro dígito não nulo é eu fazer o quê? É eu pegar esse x, eu vou definir o seguinte número. É eu pegar esse 8.095 fatorial e dividir por 10 elevado a 2020. Quando eu faço essa divisão, o que é que sobra? Sobra o mesmo número de 8.095, só que sem os zeros. Eu tirei todos os zeros. E agora eu quero saber se esse número é par ou ímpar. Agora pare e pense um pouquinho. Qual é a chance desse último número, esse último dígito, que é o primeiro, né? O algarismo das unidades agora, né? Para o x. Qual é a chance do x ser um número ímpar? É se após eu dividir por 10 elevado a 2020, eu tivesse eliminado todas as potências de 2. Se tiver pelo menos uma potência de 2 aí, essa unidade, o número das unidades tem que ser um número par, né? Se eu pego qualquer número e multiplico por 2, qualquer número inteiro, esse número vai ser par. Mas, feito a gente já falou, as potências de 2 são muito mais abundantes do que as potências de 5. Então, eu peguei algumas potências de 2, juntei com as potências de 5 para formar as potências de 10. Mas sobraram muitas. Eu sei que não tem mais nenhuma de 5. Aí, porque eu tirei todas. Mas sobraram muitas da de 2. Então, esse número é o quê? É par. Tá? Então, agora sim, a nossa terceira pergunta é certo. Então, reformulando a pergunta inicial do problema da OpenMath, a gente pode escrever assim: qual o algarismo da unidade de x? X é esse número, né? 8.095 fatorial dividido por 10 a 20. Tá ok. Para eu saber qual é o algarismo da unidade de um número bem grandão, uma boa estratégia é focar só no algarismo que eu quero determinar, módulo alguma coisa, que aí eu me livro de todos os outros dígitos e foco só nesse primeiro algarismo. Como é que eu faço isso? A gente, quando está dando aula de treinamento no PIC, no POT, no OBMAP na escola, o que é que a gente frisa? Bom, para fazer isso, eu tenho que saber quem é x vai ser congruente a quanto módulo 10. Por quê? Porque nossa base é a base 10, não é isso?
Então, ou seja, quando eu escrevo um número da forma, sei lá, de 3 dígitos, A, B, C, o que é que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo que isso é 100 vezes A mais 10 vezes B mais C. Se eu faço o módulo 10 aqui, eu eliminei todos os termos depois do algarismo da unidade. Massa? Então essa é a ideia. É tentar descobrir quem é x módulo 10. Veja, tentar descobrir quem é x módulo 10 pode ser um pouco difícil. Então, o que é que eu vou fazer? Aqui sim eu vou usar o teorema chinês do resto. Então, em vez de tentar achar esse cara de imediato, eu vou tentar achar quem é x ao quadrado módulo 2 e x ao quadrado módulo 5. Se eu sei isso, eu sei quem é x módulo 10 também, pelo teorema chinês do resto, porque o teorema chinês do resto é um se somente se. Massa. Pelo que a gente respondeu na pergunta 2, eu já sei quem é isso aqui. Quem é... x é congruente a quanto, módulo 2? Eu sei que x é congruente a 0, módulo 2, porque a gente já justificou que esse número é um número par. Todo número par é divisível por 2, né? Então, congruente a 0, módulo 2. Tá? Então, meu trabalho todo agora vai ser para descobrir quem é que é x módulo 5. Não sei ainda. Agora vamos observar o seguinte. 2 ao quadrado é congruente, é igual a 4, não é isso? Que é congruente a menos 1 módulo 5. Beleza? Tá ok. Isso quer dizer que 2 elevado a 20 é igual a 2 ao quadrado elevado a 10, que é igual, é congruente a menos 1 elevado a 10, que é um número par, que é congruente a 1 módulo 5. Então, veja, eu sei que x é congruente a 8.095 fatorial dividido por 2 a 20 vezes 5 a 20. Ou seja, eu quebrei 10 fatorial em 2 elevado a 20 vezes 5 elevado a 20. Então, isso aqui implica que 2 elevado a 20 x é igual a 8.095 fatorial, é congruente, né? A 5 elevado a 20 módulo 5. Só que a gente acabou de ver que 2 elevado a 20 módulo 5 é 1. Então, eu tenho que x, fatorial aqui, né? É congruente a 8.095 fatorial dividido por 5 elevado a 20 módulo 5. E aí, bom, agora eu vou expandir isso aí. Então, isso aqui vai ser congruente ao quê? Isso aqui vai ser igual a 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. E teria o 5 aqui, mas eu cancelei com uma potência do 5 ali embaixo. Aí, 6 vezes 7 vezes 8 vezes 9 vezes 10. Esse 10 eu cancelei com a potência de 2 que tinha ali embaixo, só sobrou o 2, né? Que sobrou o 1. E assim por diante, né? Aí vai ficar 11 vezes o 12 vezes o 13 vezes o 14 vezes o 15. O 15 eu deixei ali, cancelei o 5 aqui, o 3 aqui. Até que vai ter o 8.095, que vai ser cancelado. Vai ter 1.619 sobrando. E aqui eu vou fazer um bloquinho, né? Seria o 8.094. E os que tinha antes, isso tudo módulo 5. Tá, mas módulo 5, a gente já viu que 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 é o quê? Ou seja, 5... Vamos antes de perguntar quem é o quê. A gente já viu o teorema de Wilson. Agora vamos usar ele. Ou seja, eu fazendo P igual a 5, eu estou dizendo que 5 menos 1 fatorial é congruente a menos 1 módulo 5. Então, eu estou dizendo que 4 fatorial é congruente a menos 1 módulo 5. Agora, observe que do jeito que a gente distribuiu esses números aí, eu estou dizendo que x é igual a 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4, que é o 4 fatorial. 6 vezes 7 vezes 8 vezes 9, ou seja, isso aqui é 4 fatorial, que é igual a menos 1. É congruente a menos 1. 6 vezes 7 vezes 8 vezes 9 é o quê? 6 é congruente a 1, o 7 é congruente a 2, o 8 é congruente a 3 e o 9 é congruente a 4. Então, nesse bloquinho, é como se eu tivesse 4 fatorial de novo, só que 4 fatorial é congruente a menos 1. Ou seja, separando nesses blocos de 4 em 4 números,
eu tenho que todos eles vão ser iguais, congruentes a menos 1 módulo 5. Quantas vezes eu vou ter isso? 1.619 vezes. Então, eu vou ter que isso aqui é menos 1 elevado a 1.619. Eu tenho que lembrar também que, veja, eu não posso me esquecer desses números aqui. O 2 que sobrou aqui, o 3. Então, que números são esses que vão sobrar? Vai ficar assim. Mais uma vez, eu tenho que usar essa estratégia de separar em bloquinhos de 4 em 4 duas vezes, tá? Duas vezes. Porque, apesar de eu estar cancelando as potências de 5, tem os múltiplos desse cara, né? Então, vai ficar vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4. Mas como eu já cancelei todas as potências de 5, não sobra o 5 aqui. Vai ficar 6, vezes 7, vezes 8, vezes 9 e assim por diante. Até o bloquinho que é 1616 vezes 1617 vezes 1618 vezes 1619, isso tudo módulo, não consegui escrever nenhuma linha, né? Módulo 5. Massa? Certo. Agora, quantas vezes esses caras aparecem? Esse é um passo importante aqui. Esses bloquinhos, eu vou pegar 1619, dividir por 5. Eu sei que isso dá 323 e resto 4, porque eu já fiz essa divisão antes, né? Quando eu estava calculando as potências de 5. Ah, então eles aparecem 323 vezes? Não. Nesse, eu não estou pegando a função parte inteira. Eu teria que pegar a função teto. Por quê? Porque eu contei esses blocos, eles estão completos. Mesmo o 1620 não aparecendo, o bloquinho dos 4 números antes dele apareceram na contagem. Então eu preciso adicionar esse bloquinho. Então dá 324 vezes. Então vai ficar, mais uma vez, né, cada bloquinho desse é congruente a menos 1, menos 1, menos 1. Né? Então x vai ser congruente a menos 1 elevado a 1619 vezes menos 1 elevado a 324. Então, quando eu fizer 1619 elevado a 300 mais 324, dá o quê? Dá 3, vai 1, dá 4, dá 9, dá 1943. Então, é congruente a menos 1 elevado a 1943, módulo 5. Tá ok? Certo. Então, x menos 1 elevado a 1943 é menos 1, que é igual a 4, módulo 5. Certo? Então, voltando lá ao meu sistema, eu tenho que x tem que ser congruente a 0, módulo 2. X é congruente a 4, módulo 5. Bom, aí, dever de casa, fazer só esse detalhe aí, é ver que x é congruente a 4, módulo 5, módulo 10. Tá ok? Junta essas duas e conclui isso. Ou seja, o que é que isso me diz é que o algarismo não nulo, ou seja, o de posição 2021, né, o de posição 2021 de 8.095 fatorial é 4. Foi uma questão que envolveu bastante teoria, várias coisas não triviais no sentido para os alunos em geral, quando eles pensam no teorema chinês do resto, eles querem usar no sentido, tem um sistema e chega na equação. A partir da equação e voltar para o sistema e depois voltar para a equação não é uma coisa tão comum, então gostaria de parabenizar, foi uma questão muito bem proposta. Fiquei muito empolgado, né, quando vi essa questão para resolvê-la. Espero ter transmitido essa empolgação para você. Então, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal para ficar legal, que você vai ter muitos conteúdos como esse. Se você está se preparando para Olimpíadas, gosta de Olimpíadas científicas, não só de matemática, mas de física, de qualquer coisa, se inscreve aqui no canal, vai ter muito conteúdo de Olimpíadas de matemática aqui. Estudar junto com um amigo é super importante. Então, do lado do botão do like, tem o botão compartilhar. Então, vai lá, clica, envia esse vídeo para ele. Acredito que ele vai gostar bastante. Então, é isso. Vou deixar uma playlist de teoria dos números aqui em cima, no card, para você ver outras questões desse mesmo estilo. E
Até o próximo vídeo. Estuda que a vida muda. É isso. Valeu!